Space Jam Novo Legado é a sequência de Space Jam Jogo do Século, que foi feito com o aposentado jogador de basquete Michael Jordan. Em Space Jam Novo Legado, o astro de basquete escolhido foi LeBron James, que carinhosamente chamamos de Papai LeBron. Nesse filme, a inteligência artificial Alge sequestra o filho de LeBron James e envia o lendário jogador do Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os personagens de desenho animado da Warner Bros. Para resgatar o seu filho, ele precisa vencer uma partida épica de basquete contra super versões digitais das maiores estrelas da NBA e da WNBA. Para essa dura missão, King James tem a ajuda de Pernalonga, Patolino, Lola Bunny, dentre outros personagens consagrados de Looney Tunes. Para construir um time rapidamente, Pernalonga rouba a nave do Marvin Marciano, e o meu projeto é uma construção dessa nave com isopor. Analisei bem essa nave, para ter uma ideia, fiz uma outra nave com plastilina. Minhas ideias se organizaram e comecei a fazer a nave com isopor. Eu cortei 2 discos, um maior e o outro menor. Depois peguei uma esfera de isopor de 20 centímetros de diâmetro e uma de 15 de diâmetro. Cortei o topo e pintei tudo. O disco maior colei em cima da esfera de 20 centímetros de diâmetro. Depois disso, passei 2 camadas de cola em tudo para ficar com um aspecto brilhante. Colei o disco menor embaixo da esfera maior e depois comecei a medir o disco maior para fazer a parte de cima da nave. Peguei uma folha A3 e com um compasso fiz um círculo um pouco maior que o disco. Depois peguei um estilete e comecei a cortar o círculo. Com o papel cortado em linha reta, fiz um outro corte no círculo. Fiz um corte de um raio, ele ia do centro até o fim, deixando assim. Então comecei a juntar até que se formasse um conezinho. Ajustei bem direitinho. Para fazer a bolinha de cima, peguei uma bolinha pequena de isopor e mergulhei na tinta vermelha com um palito de dente, que seguraria a bolinha na nave. Enquanto deixava secando, fiz o mesmo processo de que fiz para fazer a parte de cima com um círculo menor, para fazer um detalhe da parte de cima da nave. Depois de ter pintado tudo, fiz o mesmo processo que eu fiz com isopor. Passei cola para deixar com um aspecto brilhante. Depois disso, colei a parte de cima com fita e comecei a fazer alguns detalhes da nave com lápis. Depois, comecei a passar tinta nos detalhes. E assim, a minha nave foi tomando forma. Depois de fazer alguns detalhes, eu colei a esfera menor na nave. E assim fui fazendo mais detalhes. Assim que eu terminei os detalhes, peguei a metade de uma bolinha pequena e grudei na parte de baixo da nave. Depois peguei fita e colei a parte de cima da nave e pintei a fita, deixando com muito detalhe. Depois imprimi o M de Marvin e fiz o resto dos detalhes. Depois de mais alguns detalhes, fiz a perninha e ficou assim.